Meus amigos, resumo do domingão de semana 9 da NFL. Cara, eu não sei, eu sou apaixonado por essa liga, mas vocês não têm a impressão que ela só melhora? Essa semana 9 foi espetacular. Então eu não vou falar do jogo de quinta-feira, a gente vai falar isso amanhã no Terça Touchdown, e também sobre o Monday Night Football muito importante de hoje, entre Chiefs e Bucks, a gente vai falar amanhã. Hoje a gente vai falar sobre os jogos do domingo, desde a faixa das 3 da tarde, que agora é uma hora mais tarde, até o Sunday Night Football, e a gente vai falar isso em menos de 10 minutos, para você que não conseguiu assistir os jogos, mas quer saber o resumão, só o que importa dos jogos do domingão, tá bom? Então, meus amigos, vamos começar com Cowboys e Falcons, que aconteceu às 3 horas da tarde. Foi mais uma derrota dos Cowboys, que estão 3-5, igualando o número de derrotas que eles tiveram nos 3 últimos anos, que eles chegaram a apenas 5 derrotas, ou seja, aquele leão de temporada regular simplesmente não existe mais. Dak Prescott saiu machucado, Kirk Cousins teve 3 touchdowns, e, cara, é uma piada o que os Cowboys estão fazendo. Um fake punch ridículo, tackle perdido de uma forma absurda, é realmente impressionante. E aí você vê a linha ofensiva cedendo sacks para pior defesa fazendo sacks na liga, que é a dos Falcons. Então uma vitória importante dos Falcons 6-3. E hoje os Bucks jogam com os Chiefs, que é um jogo dificílimo, e então esse Falcons vai garantindo uma liderança tranquila. Broncos e Ravens se enfrentaram na Rede TV, com vitória dos Ravens por um massacre, né? Por um massacre. Os Broncos estão agora 5-4, os Ravens estão 6-3 e, cara, grandes times podem ter lombadas. É o caso do jogo dos Ravens contra os Browns na semana passada, mas eu quero ver o que eles fazem depois. E os Ravens amassaram. Lamar Jackson teve mais um jogo perfeito, quarto da sua carreira, com apenas 28 anos de idade, e já iguala o melhor número de jogos perfeitos na carreira. Quando a gente fala jogos perfeitos, são jogos que, naquela equação da NFL, atingem 158.3, que é a nota máxima, né? Então ele teve 16 de 19, 3 touchdowns, 280 jardas. Derrick Henry fez os touchdowns de número 100 e número 101. Chegou a marca de 1.000 jardas corridas na temporada já. Zay Flowers, 127 jardas, 2 touchdowns, também amassou. E o Broncos, muito turnover on downs, né? Foram 4 turnover on downs. E o Bo Nix estava desconfortável, né? Não estava numa situação legal para ele. Então ele veio do melhor jogo da carreira para um dos piores agora, apesar do touchdown recebido. Os Dolphins perderam para o Buffalo Bills no estouro do relógio. Cara, eu adorei que o Tyler Bass tinha errado um extra point e o Sean McDermott colocou no pé dele para fazer um field goal de 61 jardas. Ele acertou e acertou até a galera da primeira fileira. É um chute que talvez seria bom de 64, 65 jardas. Maior chute da história da franquia. E sinceramente, foi um jogo muito equilibrado. Os dois quarterbacks mandaram bem, foram 4 mudanças na liderança, 7 campanhas com pontuação em seguida, mas é a 6ª vitória dos Bills em cima dos Dolphins. Os dois QBs, como eu falei, jogaram muito bem, mas os Dolphins ainda estão naquele, né? O Tagovailoa ficou fora há muito tempo, tananã. E aí quando a gente vê os Dolphins 2-6, tá difícil, cara. A situação tá bem complicada. Isso aí pode atrapalhar muito o time de Miami, que as chances de playoff já são mínimas. Os Panthers venceram os Saints num jogo em que os Saints tiveram mais jardas, tiveram mais first downs e perderam. Derek Carr de volta. Posso até botar na conta do oblíquo, que ele ficou 3 semanas fora, isso pesa e tudo mais. Mas mandou mal, né? Mandou mal, meu menino Derek Carr. 18 de 31, enquanto o Bryce Young fez um bom jogo. Os Panthers vão até a Alemanha enfrentar os Giants agora, e eu fico em dúvida, tá? Talvez o Bryce Young volte a ser o titular. Hubbard com 2 touchdowns, Xavier Legette jogando bem. Apesar do Alvin Kamara ter 215 jardas totais, o time perdeu. Preocupação para Chris Olave, né? Que teve uma pancada, uma concussão. E ele, assim como Tua Tagovailoa, tem uma propensão absurda, tá? É a 5ª concussão dele desde 2020. É preocupante, mas ele tá bem. Agora a preocupação é só da concussão em si. Os Bengals amassaram os Raiders por 41-24 no segundo jogo da temporada em que Joe Burrow tem 5 passes para touchdown. É impressionante, cara. É realmente impressionante. Apesar de ter uma pick six, tá? Uma interceptação retornada para touchdown. Essa foi a primeira vitória dos Bengals em casa, com Chase Brown jogando muito bem e Mike Gesicki jogando muito bem
também. 5 passes para touchdown, nada de Higgins e nada de Chase, tá? Foram para o resto da galera. O grande destaque fica para Trey Hendrickson, que fez um jogo absurdo, 4 sacks e mais de 50 pontos no Fantasy, realmente espetacular. E o Gardner Minshew foi mais uma vez substituído por outro quarterback, Desmond Ridder. Os dois tiveram fumble perdido e apesar de estar 10-10 no intervalo, o jogo foi um amasso. Os Chargers também amassaram os Broncos e a magia de James Winston durou pouco. 3 interceptações, 6 sacks e apenas 57 jardas ofensivas até o intervalo. Enquanto isso, mais uma performance defensiva interessante dos Chargers. O Justin Herbert jogando muita bola, apesar de ter tido 6 sacks. O que é preocupante, porque eu gosto muito dessa linha ofensiva, mas ela não tem sido tão boa assim. E o único brilho aí para os Browns é que Myles Garrett teve 3 sacks em 4 jogadas, o que é realmente espetacular. Chargers não estão ruins, cara. Muito pelo contrário. Esse Chargers é um time pra gente ficar de olho. Aliás, Broncos teve a lombadinha, mas também é um time pra ficar de olho. E é uma divisão com os Chiefs, o que é difícil, né? Os Commanders venceram os Giants por 27-22 e estão agora 7-2. 7-2, que coisa linda. É o primeiro 7-2 da equipe desde 96, ano que eu nasci, e acabaram de passar a vassoura no New York Giants, ganhando seus 2 jogos na temporada. E foi aquele jogo importante depois da Hail Mary para os Commanders, né? Não, a gente domina um jogo, a gente não precisa dar sorte para ganhar. A gente sabe disso, né? Giants 0-5 em casa na temporada, mas finalmente Daniel Jones fez um touchdown no MetLife Stadium, mas também teve 2 conversões de 2 pontos que não deram certo, e o Giants tem aquela loucura, né? As coisas não dão certo, é um azar, é muito louco, é realmente muito louco. Último jogo da faixa horária das 3 da tarde, Patriots e Titans, com a vitória dos Titans na prorrogação 20-17, os Titans agora 2-6, os Patriots 2-7, e os Patriots não tem nada, linha ofensiva, recebedores, nada, mas os Patriots têm um quarterback. Eu não vou passar pano pro Drake May não, que teve 2 interceptações, fumble perdido, inclusive o passe final dele na prorrogação foi interceptado e tudo mais, mas de um calouro a gente espera ver os brilhos, porque o resto a gente limpa, esse é o ideal. E a gente viu isso do Drake May, né? Uma campanha para empatar o jogo e levar o jogo para prorrogação que foi muito rápida e ainda teve um passe absurdo que ele ficou com a bola 12 segundos até conectar com o Ramondre Stevenson e levar para prorrogação. Ele teve quase 100 jardas corridas na partida num jogo depois da concussão, que já faz o torcedor se preocupar um pouco com a saúde do cara. Por favor, se proteja, Drake May. E aí teve Nick Folk contra o seu antigo time, que são os Patriots, fazendo o field goal da vitória. Mason Rudolph guiou campanhas longas, mesmo que pouco eficazes, ele jogou bem. Will Levis ainda tá machucado. E foi a primeira vitória em casa dos Titans na temporada. O Brian Callahan tava muito emocionado depois, chorando inclusive. E essa foi a segunda derrota dos Patriots em prorrogação. Me preocupa muito a equipe dos Patriots como um todo, porque tem o seu lado bom e ruim, o Drake May já ser o seu melhor jogador de ataque. Então é preocupante. A trade deadline vai até amanhã, né? Até amanhã os times podem fazer trocas e tal. E eu gostaria de ver os Patriots indo atrás de alguém de linha ofensiva. A linha ofensiva dos Patriots foi muito mal nesse jogo. Mas a gente sabe que não é assim. Os Cardinals venceram os Bears por 29-9 e estão agora positivos novamente, liderando a sua divisão. E o James Conner passou das 100 jardas antes do terceiro período chegar no fim, cara. Foi impressionante. E teve uma jogada absurda que os Bears sofrem um safety e aí eles têm que devolver a bola. E aí eles tentam fazer um onside punch nessa devolução de bola. Quando ele chutou... E aí é muito simples, é um punch. Você chuta a bola pra cima, você só pode tentar pegar a bola. Não é só 10 jardas, que nem num onside kick normal. Você só pode pegar a bola se alguém do outro time encostar nela, que nem um punch. E aí todo mundo dos Cardinals assim, fair catch, só pra pegar a bola e ficar tranquilo. Uma loucura. Os Bears, dá pra ver que é um projeto meio distante. Tem jogos bons, tem jogos muito ruins e tem jogos em que só não vai, né? O grande sucesso desse jogo aí foi o Cairão, 2 field goals de 53 jardas na chuva, e o Demercado matou o jogo, que tava até um pouco competitivo numa corrida longa. Vitória do Eagles em cima dos Jaguars 28-23, num jogo em que foi todo maluquinho. Primeiro destaque pra mim, que é o mais importante, Saquon Barkley fazendo aquele huddle pra trás. Aquele hurdle foi incrível. Só que o Nick Sirianni pediu muito pra perder esse jogo. Mas pediu muito. Foram 2 quartas descidas que podia ter chutado. Foram 3 conversões de 2 pontos perdidas. E quando chuta é um field goal de 57 jardas errado. Ainda teve um fumble six que a arbitragem errou, que o Saquon Barkley tava down by contact, na minha opinião. Mas o Nakobe Dean fez a interceptação no Trevor Lawrence e matou o jogo. Os Lions venceram o Packers num dos jogos mais esperados da rodada e nada, meu irmão.
Quem mandou duvidar do Lions, Golinzão? 24-14 no quarto jogo na temporada em que o Jared Goff completa os 10 primeiros passes. O Love teve uma pick six. O Brian Branch foi expulso porque teve um helmet to helmet depois de uma conduta antidesportiva. Os Packers estavam fazendo um show de drops. A verdade é assim, os Lions são um timaço, mas nem fizeram o milagre pra ganhar. Não, foi muito Packers errando sozinho, né? É o primeiro 7-1 da equipe dos Lions desde 1956. É realmente impressionante. Por fim, o último jogo dessa faixa horária foi a vitória dos Rams na prorrogação contra os Seahawks por 26-20, num jogo todo maluco, aquele clássico jogo de divisão em que dá errado, dá certo, dá errado, dá certo. O Puka Nacua foi expulso depois de dar um socão no capacete do brother, fiquei triste com isso. Os Seahawks já estavam sem o DK Metcalf, então Jackson Smith em Digba teve que aparecer e, meu amigo, 2 touchdowns, 180 jardas nele, o melhor jogo da carreira do menino. Mas foram 8 punts somados no primeiro tempo. Geno Smith, quando estava 13-13, tem uma pick six, uma interceptação retornada para touchdown de 103 jardas do Kinchens. O Kinchens depois intercepta ele pela segunda vez, e aí os Rams vencem na prorrogação, depois do Geno ter mais uma interceptação. Então é aquilo, né? Geno Smith, cara, às vezes ele não custa o jogo. Às vezes ele faz um jogo regular, mas muitas vezes ele joga mal. Então imagine esse time do Seahawks com um bom quarterback, seria interessante. Colts e Vikings num jogo chato. Mas a vitória dos Vikings aí, que precisava, né? 5-0, vai pra folga, perde 2, precisava ganhar esse jogo. Mas só quero dar meus 2 centavos sobre Joe Flacco e Anthony Richardson. Quando o Anthony Richardson erra, a gente tá falando que é um calouro em desenvolvimento. Eu sei que é o segundo ano dele, mas ele tem só 10 jogos como titular. Quando o Joe Flacco comete erros absurdos como ele cometeu nesse jogo, você já não vê nada pra cima, você só vê pra baixo. E o Joe Flacco tem isso, é jogo mágico e jogo ruim, jogo mágico e jogo ruim. Assim como o Sam Darnold, tá? Que eu acho uma sacanagem a gente usar o jogo ruim pra falar mal dele, sendo que ele tem feito jogos tão bons, mas ele teve interceptação na red zone, na end zone, perdão. Ele teve o fumble retornado pra touchdown dos Colts, ele teve outra interceptação, então é complicado. Além do show de erros de field goal, né? Foi um absurdo também, mas foi culpa do Nardini e do Paulo Antunes, a gente sabe disso. Ainda assim, vitória do Vikings quando mais precisou. Meus amigos, hoje à noite então tem Bucks e Chiefs e tudo isso, prêmios da rodada e mais destaques completos de cada jogo, a gente fala amanhã no Terça Touchdown, a 1h da tarde, perdão, a 1h da tarde. Então eu espero vocês aqui no Golim Sports, tá bom? Grande abraço pra todos vocês, a gente se vê.